Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 20: A resposta de uma consciência desperta. Como resultado das reuniões especiais na Igreja D, tem-se feito decidido progresso na espiritualidade, piedade, caridade e atividade. Fizeram-se preleções sobre o pecado de roubar a Deus nos dízimos e ofertas. Muitos professaram não terem devolvido o dízimo durante anos. Nós sabemos que Deus não pode abençoar aqueles que estão roubando, e a Igreja sofre em consequência dos pecados de cada um de seus membros. Há grande número de membros nos livros de nossa Igreja, e se todos se prontificassem a devolver fielmente o dízimo ao Senhor, que é parte dele, não haveria falta de recursos no tesouro. Ao ser apresentado o pecado de roubar a Deus, o povo recebeu uma visão mais clara de seu dever e privilégio nessa questão. Um irmão disse que, durante 2 anos, não tinha devolvido o dízimo e estava em desespero, mas, ao confessar seu pecado, começou a criar ânimo. "O que vou fazer?" ele perguntou. Eu lhe disse: "Dê uma nota promissória ao tesouro da igreja. Isso terá valor formal." Ele pensou ser esse um pedido um tanto estranho, mas se assentou e começou a escrever. "Pelo valor recebido, prometo pagar 3 pontos. Olhou para cima como se quisesse dizer: "É esse o jeito certo de preencher uma nota promissória para o Senhor?" "Sim", continuou, "pelo valor recebido. Não estou recebendo as bênçãos de Deus dia após dia? Os anjos não estão me guardando? O Senhor não me tem abençoado com todas as bênçãos espirituais e materiais? Pelo valor recebido, prometo dar a importância de $571,50 ao tesouro da igreja." Depois de fazer, de sua parte, tudo o que podia, era novamente um homem feliz. Dentro de poucos dias, resgatou a nota promissória e devolveu o dízimo à tesouraria. Deu também uma oferta de Natal de $125. Outro irmão deu uma nota promissória de $1.000, esperando resgatá-la dentro de algumas semanas. E outro deu um vale de $300. Review and Herald, 19 de fevereiro de 1889. Dízimo atrasado é propriedade de Deus. Algumas pessoas têm por muito tempo negligenciado tratar honestamente com seu Criador, deixando de separar o dízimo semanalmente. Permitiram que este acumulasse até alcançar uma grande quantia, e agora relutam muito em endireitar a questão. Conservam esse dízimo atrasado, usando-o como se fosse deles. Mas é a propriedade de Deus que eles têm recusado pôr em seu tesouro. Review and Herald, 23 de dezembro de 1890. Os descuidados e indiferentes precisam restaurar sua honra. Lembrem-se, os que se tornam descuidados e indiferentes e que estão retendo os dízimos e ofertas, estão bloqueando o caminho de modo que a verdade não possa ir às regiões distantes. É-me ordenado apelar ao povo de Deus para que recupere sua honra, dando a Deus um dízimo fiel. Manuscrito 44, 1905. Pagar com notas promissórias. Sexta-feira de manhã, falei sobre a questão do dízimo. Esse tema não tem sido apresentado às igrejas como deveria, e a negligência, juntamente com a crise financeira, causou acentuada queda nos dízimos no ano passado. Nessa assembleia, o assunto foi considerado cuidadosamente, reunião após reunião. Certo irmão, homem de nobre aparência, delegado da Tasmânia, dirigiu-se a mim, dizendo: "Alegro-me em ouvi-la falar hoje sobre o dízimo. Eu não sabia que essa questão fosse tão importante. Não mais ousarei negligenciá-la. Agora, ele está calculando o valor do dízimo acumulado nos últimos 20 anos e diz que devolverá tudo o mais depressa possível, pois não quer que o registro de roubo a Deus no livro dos céus o enfrente no juízo." Uma irmã que pertencia à igreja de Melbourne trouxe 11 libras esterlinas de dízimo atrasado, que não havia compreendido ser seu dever devolver. Ao receberem à luz,
muitos têm confessado suas dívidas a Deus e expressado sua determinação de saldar esse débito. Propus que pusessem na tesouraria uma nota promissória, prometendo dar a quantia completa de um dízimo fiel logo que conseguissem dinheiro para fazer isso. Muitas cabeças se inclinaram em sinal de consentimento, e estou confiante de que no próximo ano não teremos, como agora, uma tesouraria vazia. Manuscrito 4, 1893. Empalidecendo ao pensar no dízimo retido. Muitas pessoas têm perdido o espírito de desprendimento e sacrifício. Têm enterrado o seu dinheiro em propriedades passageiras. Há muitos a quem Deus tem abençoado e a quem está provando para ver que resposta darão aos seus benefícios. Retiveram seus dízimos e ofertas até que sua dívida para com o Senhor Deus dos Exércitos se tornou tão grande que eles empalideceram ao pensar em dar ao Senhor o que lhe pertence, o dízimo justo. Apressem-se, irmãos. Vocês têm agora a oportunidade de ser honestos para com Deus. Não demorem. Boletim Diário da Associação Geral, 28 de fevereiro de 1893. Enfrentando o novo ano. Como está a sua mordomia? Você roubou a Deus no ano que passou, nos dízimos e ofertas? Olhe para seu depósito, para sua despensa, repleta de boas coisas que o Senhor lhe tem dado, e pergunte a si mesmo se você está devolvendo ao doador o que pertence a ele. Caso tenha roubado ao Senhor, faça restituição. Tanto quanto possível, endireite o passado, e então peça ao Senhor que perdoe você. Por que não devolver ao Senhor o que é dele, antes que este ano, com todo o seu peso de registro, tenha passado para a eternidade? Review and Herald, 23 de dezembro de 1902. Restitua com arrependimento. Onde quer que tenha havido qualquer negligência de sua parte em restituir ao Senhor o que lhe pertence, arrependa-se com contrição de alma e restitua para que a maldição divina não recaia sobre você. Quando tiver feito o possível de sua parte, não retendo nada do que pertence ao seu Criador, você poderá pedir-lhe que providencie os meios para enviar ao mundo a mensagem da verdade. Review and Herald, 20 de janeiro de 1885. A fidelidade de Jacó. Jacó fez seu voto, Gênesis 28, versículos 20 a 22, enquanto se achava refrigerado pelos orvalhos da graça e revigorado pela presença e afirmação da promessa de Deus. Após a glória divina ter se dissipado, teve tentações como os homens de nossos tempos. No entanto, foi fiel ao voto que havia feito e não abrigou pensamentos quanto à possibilidade de ser liberado do que prometera. Poderia ter raciocinado em grande parte como as pessoas de hoje fazem, que aquela revelação havia sido apenas um sonho, que ele estava indevidamente emocionado quando fizeram o voto, e por isso não era necessário cumpri-lo. Contudo, ele não fez assim. Longos anos transcorreram até que Jacó ousasse regressar ao seu país. Quando o fez, porém, saldou fielmente sua dívida para com seu mestre. Ele havia se tornado rico, e uma grande soma de seus bens passou ao tesouro de Deus. Muitos falham hoje no ponto em que Jacó teve êxito. Aqueles a quem Deus mais tem dado têm mais forte inclinação de reter o que possuem, pelo fato de que devem devolver uma soma proporcional aos seus bens. Jacó deu o dízimo de tudo quanto possuía. Depois calculou o dízimo que tinha gastado e deu ao Senhor o lucro daquilo que estivera usando para proveito próprio durante o tempo em que estivera em terra pagã e não pudera pagar seu voto. Isso representava uma grande quantia. No entanto, ele não hesitou. O que havia votado ao Senhor não considerava como seu, mas de Deus. A soma requerida será de acordo com a importância concedida. Quanto maior for o capital confiado, tanto maior será a dádiva que Deus exige que lhe seja devolvida. Caso um cristão possua 10 ou 20 mil dólares, os direitos de Deus sobre ele são imperativos no sentido de dar não somente a proporção relativa ao sistema dizimal, mas de apresentar-lhe as ofertas de reparação e de gratidão.
Testemunhos para a Igreja, volume 4, páginas 466 e 467. A oração não substitui o dízimo. A finalidade da oração não é produzir qualquer mudança em Deus. Ela nos coloca em harmonia com Ele. Não ocupa o lugar do dever. Por mais frequentes e fervorosas que sejam as orações, jamais serão aceitas por Deus em lugar de nosso dízimo. A oração não paga nossas dívidas com o Senhor. Mensagens aos Jovens, página 248. Antes que seja tarde demais. Não vai demorar muito para terminar o tempo da graça. Se você não servir agora fielmente ao Senhor, como enfrentará o registro de sua conduta infiel? Dentro de pouco tempo será feita a chamada para o ajuste de contas, e perguntarão a você: quanto deves ao meu Senhor? Lucas 16, versículo 5. Se você tiver recusado lidar honestamente com Deus, eu lhe suplico que pense naquilo em que você está em falta e, sendo possível, faça a restituição. Caso não seja possível fazê-lo, com humilde arrependimento, ore para que Deus lhe perdoe, por amor a Cristo, a grande dívida. Comece agora a agir como cristão. Não se desculpe por deixar de dar ao Senhor o que pertence a Ele. Agora, enquanto ainda se ouve a doce voz da graça, enquanto ainda não é tarde demais para endireitar os erros, durante o tempo que se chama hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, versículo 15. Review and Herald, 1 de dezembro de 1896. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Que em sua oração hoje, mais uma vez, você clame a Deus para que lhe dê força e sabedoria para sempre colocar Deus em primeiro lugar.